Depois desse tempo, a gente vai passar para a arguição da banca de qualificação, composta pelos professores João, Pablo, Davi e Justo. Agradecer imensamente a participação da banca e é com você aí, Álvaro. Valeu. Eu pediria ao pessoal para a gente mutar e tirar o vídeo para ficar mais limpa a transmissão, para poder todo mundo receber. Então vamos lá, vou startar aqui meu cronômetro. Bom dia, pessoal. Agradecer mais uma vez aí a presença de todos, em especial aqui o professor Luiz Marcos. Queria já apresentar o título da minha apresentação, que é An Adapted Subscription Architecture Based on Learning to Improve Autonomous Water Navigation Techniques. Queria também agradecer com a FRN, que foi o berço de todos os meus estudos acadêmicos, e a CAPES, por financiar aqui minha bolsa de estudos. Também aqui especial a todos os laboratórios ao qual passei ao longo desse projeto. Aqui um sumário da minha apresentação, tá? Com todos os tópicos que eu vou elencar. E já fazendo a introdução do meu tema, que é sobre técnicas de controle e arquitetura voltadas à navegação aquática autônoma. O problema que eu venho aqui solucionar são, na verdade, vários, mas se eu tivesse que escolher um, que foi o que eu fiz aqui, seria esse. Seria como escolher, projetar e programar uma arquitetura de controle baseada em comportamentos para veículos aquáticos, veículos autônomos aquáticos, tá? E aí, em contraponto, até isso, até como eu levanto minha tese, que é através do desenvolvimento de uma arquitetura de controle baseada em comportamentos dinamicamente adaptáveis ao ambiente, é possível obter resultados mais constantes e melhores do que utilizando a arquitetura desenvolvida de forma empírica. Então, minha tese é justamente isso, né? Através dessa minha arquitetura que eu viso aqui desenvolver ao longo desse trabalho, eu vou ter melhores desempenhos do que arquiteturas empíricas projetadas e desenvolvidas toda vez que um projeto novo é estabelecido, tá? As contribuições também são bem similares ao contraponto dos problemas que eu busco resolver. Já são o projeto replicável e criação e construção dessa plataforma aquática para pesquisa, né, que vem já o legado Unibolt. Comparar essas arquiteturas de controle e comportamentos, que foi até uma dificuldade que eu tive ao longo da minha busca bibliográfica, e introduzir no meio científico uma nova arquitetura de controle e comportamento híbrida, descrevendo essa arquitetura, essa nova técnica, né, comparando, fazendo comparações da técnicas de ambiente que ocorreu, que não ocorreu, enfim, ter essas comparações aí mais documentadas, tá? E aqui introduzindo já um pouquinho sobre a arte de velejar, né? Aqui à esquerda temos ilustrações de uma rosa de ventos. Vocês já conseguem visualizar que tem uma zona morta, né? O dead area, que são ângulos de ataque muito próximos ao ângulo de encontro do vento, ao qual o barco não consegue se deslocar. Ele fica até com a vela planejando e a gente chama isso por isso de zona morta, tá? Isso ocorre geralmente em torno de 45 graus com o vento, menos do que 45 graus sendo na zona morta. Então, para isso, você ir de um ponto A ao ponto B sendo contra o vento, você precisa andar o máximo possível dessa zona de ataque, próximo dessa zona morta, que é justamente fazendo zigue-zagues contra o vento. A gente chama esses zigue-zagues de ossa, ou bordejar, tá? O bordo é também a curva que a gente faz. Por exemplo, indo do ponto A ao ponto B, nessa ilustração do meio, eu faço aqui 2 bordos, ou seja, 2 curvas. Para ir do ponto A ao ponto B, eu posso fazer várias curvas pequenininhas, vários bordos, ou um bordo só, que seria a ilustração roxa aqui da ilustração da direita, tá? Ou a ilustração da esquerda, que é uma ilustração de curvas mais curtas, seria uma técnica mais agressiva. E aí eu tenho, entre esses máximos aí, eu tenho infinitas combinações, como, por exemplo, ilustrado aqui pela curva preta. As outras zonas de navegação, né, além digamos assim, de contra o vento, são mais tranquilas de serem executadas, né, como um través aberto, são zonas entre 45 e 90 graus, 270 graus também é considerado través, um través mais aberto. De 270 até a zona mais de vento vindo da traseira do barco, né, que é a polpa do barco, a gente chama de polpada,
todas essas zonas que não são de ossa, né, se não precisa fazer o zigue-zague, são mais tranquilas. Logicamente, que a gente tem que levar em consideração aqui correnteza, arraste do barco, desempenho de alguma falha de ajuste de vela ou de leme, mas, em suma, para o barco navegar para todas as direções é isso, tá? Fazendo aqui uma introdução sobre arquiteturas de controle, né, que já é mais, de fato, o tema desse trabalho. Temos aqui a arquitetura, já comentando, pulando a subsumption, que vai ser a principal, né? Temos essa NASRAM, que é uma arquitetura da NASA. É uma arquitetura bem robusta, assim, não até muito comentar com ela. São arquiteturas projetadas para robôs que estão indo para a Lua, para Marte, enfim. São arquiteturas que têm basicamente um módulo de cada coisa, tá? Já a arquitetura LAS é uma arquitetura de 3 camadas, ela tem um planner temporal, análogo a digamos assim, um sistema operacional de tempo real, por exemplo, um RT Linux da vida. Ela tem uma camada procedural, que é a camada scripts, por exemplo, se isso, execute esse script. Se tal coisa acontecer, execute tal script. E ela tem uma terceira camada, que é uma camada mais baixo nível, que é uma camada que executa, por exemplo, o robô andar e tudo mais, tá? Essa arquitetura TCA é uma arquitetura bem modular, ela estabelece basicamente para cada comportamento, para cada objetivo, ela tem dentro de um bloco tudo o que é necessário para isso. E aí ela tem todo o sensoriamento, controle, enfim. Já a arquitetura subsumption, que planejamos aqui introduzir, ela tem camadas, né? Ela tem comportamentos mais básicos, como, por exemplo, desviar de objetos, que aqui no exemplo é a primeira, ou explorar o mundo, que é uma camada mais abstrata. E caso seja necessário, podemos retirá-la com o intuito de, por exemplo, desviar um objeto e aí focar todo o processamento para desviar desse objeto, tá? Como já introduzi, né, até pelo título, planejamos utilizar aprendizado de máquina, tá? Mais especificamente aprendizado por reforço, para melhorar essa arquitetura de subsumption. Lembrando aqui que tem várias técnicas de aprendizado de máquina, né? Tem supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço, que aqui planejamos introduzir nesse trabalho. Isso, já adiantando, a técnica que planejamos utilizar é o K-Learning, que é uma técnica bem usual, e já fazendo a comparação dela, né, com as outras técnicas de aprendizado de máquina. Nas outras técnicas, né, que são supervisionadas ou semi-supervisionadas, você tem um pesquisador, enfim, um ser humano ali fazendo a extração de categorias, né, já fazendo ali, ajudando a ter esses labels aí estabelecidos. Ou seja, é um pré-processamento humano. E aí depois você parte para o treinamento, de fato, a criação do modelo e, enfim, todo o processamento. Já no aprendizado por reforço, o Deep Learning, né, que seria o exemplo aqui do K-Learning, isso aí é feito de forma delegada. Você não vai abdicar disso aí, não vai jogar só digamos assim, no colo do K-Learning, mas ele vai ser programado para fazer isso automaticamente, que é, digamos assim, o necessário para uma arquitetura de controle para um barco, por exemplo, né, para um veículo autônomo, que você não consegue estar ali dentro dele ou, sei lá, remotamente o tempo todo no computador, recebendo esses dados via Wi-Fi, para fazer um controle e ajudar ele ao tempo todo, não o tempo todo, né, mas em ciclos, melhorar essa arquitetura, tá? Caso o K-Learning não seja possível, a gente já tem um plano B, que é utilizar o Teda Cloud. O Teda Cloud é uma técnica mais atual para clusterização de dados em tempo real, e tempo real já na categoria de online, que são dados, seguindo assim, os dados vão entrando e você já vai ali clusterizando eles em tempo real, tá? Ao invés da técnica de K-Learning ou técnicas de aprendizado por reforço, que você tem que criar uma janela de dados, guardar ela e executar a parte, aqui no Teda Cloud, isso aí é feito em uma janela, você estabelece uma janela de precisão, digamos assim, nos seus dados, e aí essa janela é processada o tempo todo. Então, isso é muito legal para o nosso projeto, porque eu posso estar ali adquirindo dados de vento, de controle, e já ir ajustando o comportamento. Imagina aí, chega uma tempestade e eu tinha, sei lá, um céu azul bonito, uma velocidade de vento de 10 nós, aí muda para chuva com 30 nós, eu tenho que mudar no comportamento do barco. Ter um machine learning que vai me ajudar nisso em tempo real é primordial nesse cenário, tá? Então, os trabalhos relacionados aqui, eu não podia deixar de comentar todos os artigos já publicados pelo nosso grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa aqui bem diverso, que fez várias publicações, desde qualidade de água, controle, o K-Learning, técnicas de machine learning e tudo mais.
e bem como também o meu trabalho de mestrado, que foi, digamos assim, a construção de fato do N-Bolt 2 como projeto, né? Ele foi inovador no quesito de ter compartimentos estanques e a arquitetura distribuída, né? Não tinha só um processador, a placa em um compartimento só, tinha ao longo desses compartimentos isso daí. Isso aí me dá justamente um veículo muito mais robusto e bem documentado, né? Isso aí foi o trabalho executado ao longo da minha tese de mestrado, e isso aí vai ser primordial, essa estrutura vai ser primordial para a execução de fato, o projeto que eu aqui tento qualificar com vocês. O principal projeto que o grupo de pesquisa utiliza, né, como benchmark, com certeza é o Robolt, aqui que eu até escrevi lá na minha tese da qualificação, que foi o principal que eu também achei ao longo das minhas pesquisas. Ele tem várias semelhanças e várias diferenças, mas por incrível que pareça, o mais semelhança entre o N-Bolt, por questões de tamanho, tipo de vela, atuadores, enfim, o tamanho dele é bem similar, a vela dele também é maleável, que nem a do N-Bolt, ele também tem placas solares, enfim, ele tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. Ele, por exemplo, utiliza FPGA, ao invés de nós utilizamos microcontroladores e uma placa de mais de alto nível, né, como uma Jetson, um Raspberry. Ele aqui utiliza FPGA com linguagem VGA, né, e utiliza até Prolog. O Prolog ele utiliza uma coisa que eu gostei bastante muito no meu benchmark para a minha qualificação, que foi os comportamentos. Ele tem os comportamentos elencados aqui, por exemplo, ao lado direito. Não é numa arquitetura subsumption, mas são comportamentos. E aí o Prolog faz justamente vezes de essa lógica de controle em base nesses comportamentos, tá? Ele mapeia esses comportamentos e eles são processados por FPGA, tá? Como o ambiente de veículos autônomos movidos a vela é um ambiente muito específico, tivemos que sair um pouquinho até da zona molhada, né, para achar arquivos de comparação. Aqui é o exemplo, né, foi um que eu achei bem parecido de carro autônomo, foi esse trabalho aqui que também está na minha qualificação, no texto, né, escrito, desse carro autônomo aqui, que ele tem uma arquitetura distribuída, foi o primeiro ponto que eu achei bem parecido com a minha tese, e ele também tem comportamentos, tá? Então, o que são esses comportamentos? Esses comportamentos dele são, por exemplo, vem uma passarela de pedestre. O que o carro tem que fazer? Ele tem que frear, depois esperar todo mundo passar, depois acelerar. Ele tem uma zona de escola. O que é zona de escola? Ele diminui a velocidade e fica mais a tempo para ver se tem uma pessoa correndo, alguma coisa do tipo. Ou ele tem o modo até de estacionar, ele vai fazer uma baliza, entendeu? Então, ele tem esses comportamentos, e dentro desses comportamentos ele já tem uma série de métodos, processos já, né, digamos assim, já de algoritmos mesmo, para passar esse objetivo, esse comportamento que ele precisa para chegar a esse objetivo, tá? Ele utilizou machine learning no trabalho dele, mas não especificamente nos comportamentos. Ele utilizou por exemplo, lá no leader dele, né, no sensor de laser para saber quem está passando na frente, ele utilizou para melhorar a detecção. E em outras coisas também, por exemplo, como fazer uma curva com mais precisão, como frear, né, para no final não ter aquele engasgo no final da freada. Enfim, ele utiliza aprendizado de máquina ao longo dessas outras coisas, mas não utiliza nos comportamentos, que é o que eu quero fazer, o que buscamos fazer nesse trabalho, tá? Agora, voltando até para a zona molhada e até uma zona mais subaquática, né? Temos aqui esse robô submarino. Esse robô submarino aqui, esse aquático autônomo, até comentando sobre isso, eles enfrentam muita dificuldade, né? Porque ao contrário da navegação à vela de superfície ou a navegação de superfície por barco movido a motor ou até mesmo carros autônomos, você estabelecer uma comunicação subaquática é muito complicado. Muitas vezes isso é só feito por fio, enfim. Então, por isso que ele tem uma árvore de controle muito bem estabelecida, tá? Que é a ilustração debaixo do submarino à esquerda. E aí essa árvore de controle estabelece justamente todo o que ele tem que fazer em dada situação, tá? E aqui na ilustração à direita ele tem uma máquina de estados, que foi até um insight que nós utilizamos para o nosso trabalho também, tá?
Aqui à direita, até um trabalho bem inusitado, ele fez um robô peixe, e esse robô peixe tem uma série de comportamentos também, tá? Esses comportamentos ele dividiu em categorias de cognitivas, categorias de comportamento e categorias mais primordiais, como, por exemplo, nadar, tá? Esse peixe, por exemplo, não é como um carro, que eu piso no acelerador ele anda, ele tem que ter um padrão de movimentação desses atuadores para que o peixe não venha a afundar, tá? Uma coisa bem legal que extraímos aqui no Insight também foi a possibilidade de ter um cardume de aprendizado. Então, um peixe compartilha aprendizado com outro, que é uma coisa aqui que vocês vão ver que eu estou elaborando também. Então, ao longo aqui do que eu já apresentei para vocês, né, eu venho estabelecido alguns problemas, estabelecido aqui alguns trabalhos relacionados, e a proposta, né, dessa qualificação, como eu falei, é ter uma arquitetura plug and play, né, bem análogo a ter tipo um sistema operacional que eu instalo num veículo para ele funcionar sem eu ter que ir lá programar essa arquitetura de controle. Seria basicamente, em resumido, em termos miúdos, isso, tá? E é bem o legado do Danny Bolt, né? Eu estou aqui tratando, nas outras pesquisas, fizemos nas outras pesquisas, né, a evolução desse projeto, e agora estamos fazendo a parte de software dele, né? Que é uma parte bem inovadora no quesito de controle. A metodologia que planeja para alcançar nossos objetivos são basicamente duas, e uma opção C aqui, que é uma opção, digamos assim, mista. A opção E são testes mais práticos, né? Eu consegui levar o Unibolt de fato para o campo, tá? E aí realizar esses testes, coletar esses dados de campo e, enfim, ter esses dados mais fidedignos. Já a opção B é utilizar o simulador até proposto e desenvolvido por Davi, ao longo dos próprios trabalhos que ele desenvolveu, para ter esse ambiente de simulação, coletar dados e, enfim, realizar a pesquisa de forma simulada, tá? Se o mundo ideal aqui seria possível a gente conseguir fazer os dois e até comparar, ficaria bem legal o trabalho, mas já se prevendo, não sei, em relação à pandemia, como vai ficar ou como não vai ficar, ter todas as opções possíveis aqui na mesa, tá? Essa aqui é a atual arquitetura que se encontra no barco, né? Temos um microcontrolador de baixo nível, que a gente chama de microcontrolador escravo. Ele faz a abstração toda a atuação nos sensores, né? Nos servos mecanismos. Ele consegue ler lá, por exemplo, a posição da vela, a posição do leme e dar os sinais de controle para ambos, tá? Além também de adquirir os dados de GPS, unidade inercial, biruta, e abstrair isso aí tudo para um microcontrolador de mais alto nível ou uma placa com sistema operacional de mais alto nível aqui, que seria essa caixinha, esse bloco aqui, né, superior esquerdo, verde, tá? Isso pode ser um microcontrolador, né, como eu falei já, um microcontrolador um pouco mais parrudo, ou eu ter uma placa como um Raspberry ou uma Jetson TK1 ou até mesmo um computador de bordo, como um notebook, enfim, uma coisa bem mais elaborada, tá? Então a ideia é justamente ter uma camada de baixo nível que se preocupa com as coisas de baixo nível, e o computador de alto nível estaria rodando, por exemplo, lá esse sistema operacional que eu vou aqui desenvolver ao longo desse trabalho para ter essa arquitetura de comportamento e calcular os dados da machine learning, por exemplo. Já demonstrando aqui como seria, né, esses níveis da arquitetura subsumption elaborada, eu teria uma primeira camada, esse W1 mais embaixo, e seria uma camada que ficaria o PID, controle dos lemes, enfim. Na segunda camada, eu vou ter o cálculo de navegação de curto alcance, que seria bem análogo àquela questão lá de navegar contra o vento, tá? De eu ter isso daí nessa camada. O terceiro nível seria o desvio de obstáculos, que aí estaria lá o reconhecimento de imagem, os mapas pré-mapeados, desvio de obstáculos, em resumo, tá? Logo em seguida, coleta de dados, sistema de check do veleiro, o cálculo da missão de mais de alto nível, rotinas da machine learning, né, para processar, como eu vou falar um pouco mais à frente, e compartilhar os dados, que é justamente um ambiente colaborativo, que aí foi o insight lá que entrou no trabalho do peixe robô. Já demonstrando aqui como eu planejo, digamos assim, utilizar a machine learning, ela vai estar
plugada nas minhas camadas a nível macro, né? Ali ponderando o peso de processamento de cada uma delas. Quando eu falo peso, é de fato o tempo, cada processo dele, cada comportamento desse vai utilizar do meu processador, tá? E aí, se possível, ter um aprendizado também para cada comportamento. Por exemplo, eu melhorar meus índices de controle do meu PID, do controle do LEM, por exemplo, ou melhorar aqui, por exemplo, meus dados de detecção do reconhecimento de imagem de um objeto, tá? Então, eu consegui fazer isso não tão dinamicamente, mas eu poder fazer isso em ciclos ao longo do tempo, dos dias do barco. Porque, como eu falei, tá, o dia é bonito e tudo mais, mas pode entrar uma tempestade e o barco tem que se adaptar. Então, já aqui uma máquina de estados do software macro, né, que vai ser o produto desse doutorado, ele vai ter uma rotina de inicialização, digamos que ele vai ter um aquecimento de tudo. Aí depois ele vai entrar na rotina de testes. Essa rotina de testes vai ser possível ter uma rotina de calibração, que seria assistida por um ser humano. E aí, logo depois dessa rotina de testes, ele vai carregar o software como um todo, né? Lá, carregar a arquitetura Subsumption, carregar o Key Learning ou o Teda Cloud, como eu falei. Enfim, logo depois disso, ele vai carregar a missão, que pode estar salva localmente, ou ele fazer um download da base, tá? Via Wi-Fi, ou seja, qual seja o canal de comunicação. E aí ele executa a missão, depois de executar a missão, ele fica aguardando. Se ao longo da missão ele precisar de alguma comunicação, ele pode fazer. Agora, será evitado ao máximo, porque pode ser em situações que não seja possível, tá bom? Então, isso aqui é basicamente a máquina de estados, o software como um todo. Aqui é a máquina de estados, digamos assim, da Subsumption. Eu tenho as minhas camadas lá, como um todo, aqui nessa ilustração da esquerda, mas, por exemplo, eu tive algum empaquei em algum processamento da camada da machine learning lá, eu corto a camada superior, paraliso o processamento da camada 6 com parâmetros diferentes, justamente tentando resolver esse problema mais rápido. Isso vai ser bem comum para, por exemplo, desvio de obstáculos aqui, que é o exemplo mais à direita, que aí eu tenho uma camada de desvio de obstáculos e aí o cara não conseguiu encontrar o objeto direito e aí, pronto, aí eu corto todo o meu comportamento de cima, pego o comportamento 3, paraliso ele com inputs diferentes e tento resolver esse problema porque eu preciso desviar daquele obstáculo, tá? E aqui é uma implementação parcial também, até que é bonita de se ver aos olhos. Aqui foi o teste prático elaborado lá na Lagoa do Bonfim. Aqui não foi um teste que a gente conseguiu testar o controle de alto nível, entretanto, a gente já conseguiu testar muita coisa de controle de baixo nível, tá? Os dados aqui eram provenientes de um controle remoto, entretanto, esses dados que vinham do controle remoto, esses dados poderiam estar vindo lá da placa-mãe que eu falei, da Jets TK1 e tudo mais. Ou seja, o controle de baixo nível do barco ainda foi, digamos assim, testado e validado em campo, tá? Além de toda a estrutura naval, né, digamos assim, estanqueidade, navegabilidade, isso aí foi validado, tá bom? Aqui as considerações parciais, né, do projeto. Deixa eu ver mais um pouco. As considerações parciais, então, até agora a gente já tem uma plataforma náutica autônoma, movida a vela, open source, desenvolvida com tecnologia brasileira. Temos esse hardware, né, para fazer esse controle de baixo nível, tá? Então, teve que ser desenvolvido do zero, isso aí. Temos todo o sensoriamento do veículo, né? Biruta, GPS, unidade inicial. Temos essa arquitetura de controle de baixo nível, que já consegue fazer com que o barco vá navegar contra o vento, por exemplo. Já desenvolvemos o algoritmo de navegação utilizando o Key Learning para desviar de obstáculos, tá? Num ambiente pré-mapeado. Isso aí não foi testado em campo, justamente por conta da pandemia, mas isso já está implementado. E o projeto dessa máquina de estados de arquitetura de alto nível aqui, essa justamente arquitetura adaptável que eu estou aqui desenvolvendo, propondo nesse meu trabalho, tá bom? E aqui as considerações parciais também das tarefas que eu tenho até finalizar meu trabalho, né, que é a realização de testes em campo lá com Key Learning e com arquitetura mais de alto nível.
ter publicado isso a nível local e aí a nível um artigo A1 da vida, um periódico mais conceituado, ou seja, a tarefa 2 e 3, a implementação da arquitetura Subsumption, bem como a realização de testes de campo, e aí também a publicação, que são as tarefas 4, 5 e 6, e a implementação da arquitetura Subsumption adaptativa, que é com a Machine Learning, implementar isso, realizar testes e também publicar essa aqui, publicação nível A1 também, tá? Então, essa aqui é a tarefa 7, 8 e 9, comitante também com a escrita da minha tese de doutorado, tá? Aqui à direita vocês conseguem ver justamente o gráfico de Gantt das minhas tarefas, e as referências que eu utilizei ao longo dessa apresentação, tá? E também já um pouco distraído da minha própria qualificação do texto lá escrito. E muito obrigado a todos aí pela presença e tudo mais. LM? Beleza, Álvaro. Muitíssimo obrigado aí pela sua apresentação. Eu só vou interromper a gravação